A Caima é uma empresa centenária que assinala em 2018 o seu 130º aniversário. Na sua origem esteve a empresa de Caima Timber Estate and Wood Pulp Company Limited, fundada em maio de 1888, com o objetivo de produzir pasta para papel. Ao longo destes anos, a Caima teve entre os seus clientes fabricantes de papel dos 4 cantos do globo. Em 2012, a Caima resolveu apostar num novo mercado, passando a produzir pasta solúvel, destinada à produção de fibras têxteis e outras especialidades químicas. A Caima é a única empresa em Portugal e uma das poucas na Europa a produzir pasta solúvel pelo processo do bisulfito de magnésio. Atualmente, a Caima tem capacidade para produzir cerca de 120 mil toneladas de pasta por ano. Parque de Madeiras. Tudo começa com a recepção da madeira, a matéria-prima utilizada. A Caima só utiliza madeira de eucalipto, proveniente de florestas plantadas e geridas de acordo com rigorosos critérios de sustentabilidade e de responsabilidade ambiental e social. A maioria destas árvores foi produzida nos viveiros da Altri Florestal, de onde saem para plantar mais de 7 milhões de árvores por ano. Quando chegam à fábrica, os caminhões com madeira são inspecionados para verificar se a madeira pode ser aceite. É verificada a espécie e procuram-se vestígios de contaminantes, como pedras ou madeira queimada, que, se existirem, podem afetar a qualidade da pasta. Nestes casos, as cargas são rejeitadas. Se tudo estiver conforme com a especificação, a madeira é medida. Determina-se a sua densidade e peso, o que permite apurar a quantidade exata de madeira recebida. Depois, a madeira em rolaria é descarregada nas pilhas. Mantém-se um registro detalhado da madeira no parque, que permite saber em cada momento a data da sua recepção, a sua origem e o tempo de parque, entre outros critérios. Como a fábrica só consome madeira em aparas, temos que as preparar. E para as preparar temos que descascar e transformar os troncos em aparas. No fim, portanto, a operação de descasque é feita num equipamento com rótulas, tem facas e essas facas é que a madeira, ao passar por elas, retira-lhe a casca. A casca é transformada em biomassa, que é utilizada no nosso sistema de produção de energia, e os troncos descascados são alimentados ao destroçador, onde se produzem as aparas. Estas aparas são depois crivadas para verificar se as suas dimensões estão dentro da especificação. A serradura é enviada para um silo e as aparas muito grandes são de novo enviadas para o destroçador. A dimensão das aparas é muito importante e desempenha um papel relevante na qualidade da pasta e no rendimento da fábrica. As aparas que estão dentro da especificação são armazenadas num silo, a partir do qual se alimentará o cozimento. Preparação de ácidos e cozimento. A primeira etapa da transformação da madeira é o cozimento. É aqui que se inicia o processo químico de produção da pasta. Nesta secção, a madeira vai ser sujeita a um processo termoquímico que vai separar os seus constituintes. O agente do cozimento é o ácido de bisulfito de magnésio. Para o produzir, usa-se dióxido de enxofre, também chamado de SO2. Óxido de magnésio e água. O SO2 é obtido através da queima de enxofre num forno especial e através da lavagem dos gases da caldeira de recuperação. O óxido de magnésio é obtido através da reutilização das cinzas da caldeira de recuperação e da utilização de produto importado. Da reação destes compostos resulta o ácido de cozimento. Na preparação do ácido e no cozimento é o primeiro processo de transformação da madeira, onde existe um processo termoquímico que exige temperatura e adição de químicos de cozimento, nomeadamente o bisulfito de magnésio. Ou seja, é nesta fase que vamos inserir aos nossos seios digestores uma quantidade de ácido de cozimento que, misturando com a madeira, exercendo temperatura, vamos então cozer
a nossa madeira, transformando-a em pasta crua. Os digestores são aquecidos com vapor e cada ciclo de cozimento demora cerca de 10 horas. A Caima tem 6 digestores, onde são processadas cerca de 1.500 toneladas de madeira por dia. Quando o cozimento termina, a pasta é descarregada para um tanque, a partir do qual se alimenta a etapa seguinte. Lavagem. Na saída do cozimento, a pasta ainda está longe de cumprir com as especificações dos clientes. A etapa seguinte é a lavagem. Na etapa de lavagem não são adicionados quaisquer compostos químicos. A única adição passará por água, ou seja, vamos aumentar a água ao nosso processo, ao nosso equipamento, para remover todos os compostos químicos indesejados provenientes da etapa de cozimento. Neste caso, a lignina e imiceluloses que foram removidas na etapa de cozimento. Nesta secção, faz também uma depuração da pasta, removendo partes da madeira que não tenham ficado bem cozidas ou areias e outros contaminantes que possam existir junto com as fibras. Desta operação, resulta uma pasta mais limpa e mais uniforme. O que se removeu passou para o fluido da lavagem, a que chamamos licor fraco, e que vai ser enviado para a área da recuperação para se aproveitar os químicos que neles estão contidos e gerar energia. Branqueamento. Depois da lavagem, segue-se uma etapa fundamental da produção de pasta solúvel: o branqueamento. É aqui que se definem as características mais importantes da pasta e que a diferenciam conforme a aplicação a que se destina. O branqueamento é feito em 3 estágios. O primeiro é uma extração alcalina. Aqui a pasta é sujeita a uma reação com hidróxido de sódio a mais de 100 graus centígrados para purificar a pasta. Neste estágio serão eliminadas as hemiceluloses, deixando as alfa-celuloses, cadeias mais pequenas, cuja percentagem na pasta se pretende que seja o mais elevada possível. Quanto mais alto o teor de alfa-celulose, mais elevada a qualidade da pasta. O passo seguinte é um estágio de oxigênio, onde se vai remover a lignina, que ainda resta na pasta. Quanto mais baixa a quantidade de lignina, mais qualidade terá a pasta. Posteriormente, então, a este estágio de oxigênio, temos o estágio de peróxido de hidrogênio. Neste estágio vamos tentar alcançar a brancura necessária para a pasta solúvel e vamos ter ali um grande controle a nível de viscosidade da nossa pasta, ou seja, é aí que a cadeia polimérica de celulose será repartida em pedaços mais pequenos. As características da pasta são verificadas ao longo do processo com equipamentos automáticos com capacidade para realizar milhares de análises por dia, que fazem o ajuste do funcionamento da instalação de forma completamente automática, de acordo com a lógica de funcionamento e de controlo pré-definida. Formação e secagem. Depois do branqueamento, a pasta tem basicamente as características finais pretendidas pelos clientes. O passo seguinte é formar a folha e prepará-la para expedir. Ao longo de todo o processo, as fibras são transportadas sob a forma de uma solução aquosa, ou seja, as fibras estão em suspensão em água e são bombadas de um equipamento para o outro, de um tanque para o outro. Nesta parte final do processo, faz-se uma purificação final da pasta, para remover areias e outros contaminantes que ainda possam existir, e remove-se a água, deixando apenas as fibras de celulose, que é o que se pretende enviar para os clientes. O primeiro equipamento é o formador. Na alimentação ao formador temos 99% de água e 1% de fibra. Aqui as fibras vão formar um manto sobre uma tela que, depois de passar por caixas de vácuo e por entre prensas, vai perdendo a água. Na saída do formador, a folha já só tem cerca de 60% de água e as fibras já são 40%. Depois do formador, a folha da pasta vai passar por 2 prensas e a quantidade de água vai baixar para cerca de 45%. A pasta em folha, então, entrará dentro de uma secaria, que por ação de ar quente irá remover grande parte ou a restante parte da água até uma umidade de 10%. A folha que sai então da secaria passa então por uma cortadora, onde vão ser então produzidos os nossos 5 fardos de pasta. Acabamento
linha de embalagem. Depois de cortada a pasta e formados os fardos, é necessário fazer a sua embalagem. Todo este processo é automático, praticamente sem intervenção de operadores. No início da linha automática de embalagem, faz-se um controle de qualidade final, onde são medidas a brancura, a limpeza e a umidade da pasta. É também feita a pesagem dos fardos. Estes dados são automaticamente introduzidos no sistema de gestão da produção, que permite a rastreabilidade e suporta a classificação da pasta por classes de qualidade. Na saída da linha de embalagem, a pasta embalada e marcada está pronta para ser enviada. Os fardos de 200 kg cada são reunidos em grupos de 8 e armazenados até serem expedidos para os clientes. A produção de energia e a recuperação. O processo de produção de pasta é um utilizador intensivo de energia elétrica e de energia térmica, sob a forma de vapor. A fábrica da Caima é autossuficiente e tem capacidade para produzir toda a energia de que necessita. Na verdade, no que respeita à energia elétrica, a fábrica produz mais do que necessita, injetando o excedente na rede elétrica nacional. A produção de energia é totalmente renovável, utilizando apenas subprodutos da produção de pasta, a casca, a biomassa florestal e o licor. A área de recuperação e produção de energia é por isso fundamental para o funcionamento da fábrica. As operações desta área da fábrica são a espinha dorsal do que se designa como o ciclo da recuperação, que não é nada mais nada menos que a sequência de processos que permitem recuperar os químicos usados na produção de pasta. Simultaneamente, este processo gera a energia necessária para alimentar a fábrica. A energia produzida na Caima seria suficiente para alimentar todos os concelhos aqui à volta. Esta energia é uma energia verde, uma vez que é toda produzida a partir da madeira que nós recebemos e com o qual produzimos pasta. Evaporação de licor. O licor recebido da lavagem é uma solução aquosa com os químicos do cozimento e os componentes da madeira que foram dissolvidos naquela operação. Cerca de 85% é água e, como é óbvio, não é possível queimá-lo. Por isso, a primeira coisa a fazer é retirar a água, e isso é feito na secção de evaporação de licor. Aqui temos uma sequência de evaporadores e o licor passa sucessivamente de evaporador em evaporador, cada um deles aquecido com o vapor que se liberta do evaporador que o antecede. O primeiro evaporador é aquecido com vapor de baixa pressão produzido nas caldeiras da fábrica. Ao longo da secção, a quantidade de água no licor vai diminuindo e na saída temos um licor a que chamamos de licor forte, com mais de 60% de matéria sólida e menos de 40% de água. Parece melaço, espesso e escuro. Este licor continua a ter todos os químicos e os componentes da madeira que foram extraídos no cozimento. Com 60% de concentração, já é possível queimá-lo. O licor forte é o combustível da nossa caldeira de recuperação. A água que se retirou do licor é enviada para a ETAR. Caldeira de recuperação e sistema de recuperação de SO2 e MgO. Na caldeira de recuperação, ao queimar o licor, vamos produzir vapor de alta pressão. Este vapor vai ser alimentado às turbinas da fábrica, que acionam alternadores, onde se vai produzir energia elétrica. A energia elétrica gerada é suficiente para alimentar as necessidades da fábrica e o excedente é injetado na rede elétrica nacional. No total, a Caima produz energia elétrica que seria suficiente para alimentar os concelhos vizinhos. Como toda a energia que produzimos é de origem renovável, podemos afirmar que o concelho de Constância é integralmente alimentado com energia verde. Voltando à caldeira de recuperação.
A cinza produzida na queima do licor é um pó branco muito fino, que é basicamente óxido de magnésio e que é recuperado nos eletrofiltros para depois reutilizar na produção do ácido de cozimento. Os gases da combustão têm um teor muito elevado de SO2, que é recuperado no lavador de gases instalado na saída da caldeira. Neste equipamento, os gases, no seu trajeto, passam por um conjunto de etapas de absorção, onde o SO2 vai reagir com o hidróxido de magnésio pulverizado por chuveiros. Com esta reação, o SO2 é recuperado e inicia-se a produção do ácido de cozimento, que depois é enviado para a secção de preparação de ácido, onde será purificado e as suas características ajustadas de acordo com a especificação. Na saída do lavador, o que sai para a atmosfera é basicamente vapor de água e, por isso, vemos uma pluma tão bem definida. A energia renovável e as centrais a biomassa. Além da energia gerada a partir do licor, a queima tem também uma presença muito forte na produção de energia a partir de recursos renováveis. Na fábrica, existem 2 centrais a biomassa, onde a partir da queima da casca da madeira, usada na produção de pasta e com biomassa florestal, comprada aos produtores florestais da região, se produz energia, que é usada na fábrica e injetada na rede nacional. A biomassa é queimada em caldeiras de leito fluidizado, especialmente desenvolvidas para queimar biomassa e combustíveis menos comuns, produzindo vapor de alta pressão que, ao ser usado nas turbinas, permite gerar energia elétrica. A cinza gerada na queima de biomassa é em tudo semelhante à cinza gerada nas lareiras das nossas casas. Esta cinza é posteriormente enviada para valorização externa, seja em a produção de fertilizantes ou noutras indústrias. A biomassa comprada representa cerca de 5 milhões de euros que são injetados na economia da região, além de promoverem a limpeza de grandes áreas de floresta, contribuindo para a redução do risco de incêndios florestais. A ETAR. As várias operações ao longo do processo dão origem a correntes de efluente que são tratados na ETAR. A ETAR da Caima é uma das maiores da região e está desenhada tendo em consideração as características dos efluentes da fábrica. Uma parte do efluente é tratado através de um processo anaeróbio, produzindo biogás que é queimado nas caldeiras, gerando energia. Na ETAR existe também um tratamento MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, e um tratamento por lamas ativadas. O efluente municipal de Constância é tratado na ETAR da Caima. Têm sido feitos investimentos sucessivos na área do tratamento de efluentes, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho. Só entre 2017 e 2018 foram investidos na ETAR cerca de 8 milhões de euros. Os serviços auxiliares. Todas estas atividades são suportadas por um conjunto de serviços auxiliares fundamentais para manter toda esta organização a funcionar e sem os quais não seria possível garantir a operacionalidade da fábrica ou a qualidade da pasta destinada aos clientes. O papel do laboratório é fazer as análises ao processo, desde a matéria-prima até ao controle de qualidade da pasta. O laboratório é também responsável pela realização de ensaios ao longo de todo o processo. Estes ensaios são utilizados pela produção na condução das instalações. Por seu lado, os serviços de manutenção e projetos são responsáveis pelo planeamento e execução das tarefas de manutenção ou pela instalação de novos equipamentos. Técnicos qualificados permitem antecipar problemas ou resolver avarias complexas de forma a minimizar o impacto no funcionamento da fábrica. E é assim que, ao longo de um processo complexo e altamente especializado, se obtém um produto de primeira qualidade. Na Caima, ao fim de 130 anos, o futuro ainda espera muito de nós.